chega junto. É isso, pessoal. SBT Esportes Rio, Tarária. Estamos ao vivo aqui com as novidades do futebol carioca. Sempre ao lado do Vene Casagrande, do Lucas Pedrosa, meus amigos aqui, sempre muito bem informados. Acabaram as férias, hein? O elenco principal do Flamengo se reapresenta hoje lá no Ninho do Urubu e sem reforços até o momento, né? Enquanto isso, os garotos estão... Tem reforço chegando, daqui a pouco o Vene vai contar que tem reforço chegando. Enquanto não chega, enquanto o pessoal está se reapresentando, os garotos estão treinando, se preparando para a estreia no Campeonato Carioca neste final de semana. Uma quarta-feira agitada para o Flamengo. Para os jovens que vão começar o estadual, a reapresentação aconteceu ontem e segue a todo vapor para a estreia no domingo. Os garotos querem mostrar que tem o DNA rubro-negro e já teve direito a um golaço de Guilherme durante o treino. E foi dele, o menino de 18 anos, que marcou em seu jogo de estreia pelo profissional no ano passado diante do Cuiabá. Serão 4 jogos em que essas jovens promessas terão que mostrar seu talento. Enquanto isso, pelo profissional, a equipe titular do Flamengo retorna das férias hoje à tarde. Será um dia repleto de exames médicos e avaliações físicas, além de reencontros e mudanças no CT do clube. Já que no departamento médico, após 23 anos, Márcio Tanuri deixou o clube, assim como o primeiro encontro de José Boto com os jogadores. O novo diretor de futebol já tem trabalhado com Felipe Luiz para reforçar o elenco. O técnico já mostrou que está querendo mais esse ano e apareceu em uma foto postada por sua esposa projetando como será o Flamengo em 2025. O time terá 2 dias de treino no Rio antes de viajar para os Estados Unidos, onde fará a pré-temporada. A equipe irá retornar apenas no final do mês para disputar o Carioca e terá ainda a primeira decisão valendo taça diante do Botafogo pela Supercopa do Brasil. E quer aproveitar esse tempo para estar bem preparado para, quem sabe, conquistar o primeiro título de 2025. Vene Casagrande, parece que temos o nome de um atacante. Me fala aí sobre o Juninho, que o Flamengo tá de olho no Juninho, é verdade? Não, pessoal. Não é esse Juninho, não. Que isso? Vocês estão brincando. É um brincalhão. Que isso, pernambucano. Craque. Craque e jamais vestiria a camisa do Flamengo. É mesmo, Pedro? O reizinho de São Até porque ele já se aposentou. Não tem como. 20 anos de carreira, jamais vestiria a camisa do Flamengo. Toma! Inclusive, ele é Gol mais do Juninho Monumental. Esse Juninho não, claro, né? Ele vem, não vem. Quanto que o Flamengo vai pagar pelo outro Juninho? Vene Casagrande. Boa tarde, Vene. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, o Flamengo agora estava mirando a contratação de um atacante. Vocês me fizeram rir. Eu não esperava essa também, não. Eu também não. Pegaram a gente de surpresa. Mas o Flamengo iniciou a negociação para contratar um Juninho, que não é aquele Juninho, obviamente, é um Juninho que está atualmente no Karabakh. É um clube, enfim, alternativo. Azerbaijão, exatamente. Pouca gente conhece, eu particularmente também não conhecia esse jogador. Só que é um jogador que o Sevilha, da Espanha, iria contratar. Inclusive, ele só não assinou o contrato com o Sevilha da Espanha na segunda-feira, porque o Felipe Luiz e o José Boto ligaram para o jogador, ligaram também para os empresários do atleta, falando: não assina porque a gente vai fazer uma proposta para você. A proposta foi feita para o jogador, 3 anos de contrato, mesmo período de contrato que o Sevilha havia oferecido, mesma base salarial. O jogador ficou mexido com a proposta e ficou mais mexido ainda quando o telefone dele tocou e era o Felipe Luiz. Olha. Felipe Luiz ficou um longo período com ele no telefone, conversando sobre o projeto do Flamengo, o que ele pretende fazer com o próprio Juninho. O Felipe Luiz explicou para ele o porquê do interesse do Flamengo, explicou: olha, você tem características que a gente quer em um atacante que a gente está buscando, tem velocidade, tem marcação sob pressão, ataca bem os espaços e também é versátil no setor ofensivo, pode fazer várias funções, jogar ao lado do Pedro. O Felipe Luiz explicou para ele: ó, se você vier para o Flamengo, não necessariamente você vai ser reserva do Pedro, você não vai ser um jogador considerado reserva, você vai poder jogar ao lado do Pedro, vai poder buscar essa titularidade junto com o Pedro. Óbvio que na ausência do Pedro ele se torna um nome aí favorito para assumir essa vaga deixada por Pedro durante esse período inativo do centroavante do Flamengo. Então teve essa
essa conversa, o que aconteceu? O jogador não viajou, não se apresentou ao Sevilha, o Sevilha virou para os empresários do atleta e falou, olha só, independentemente de tudo agora, a gente não quer mais esse jogador. Estamos retirando a nossa proposta. Se o jogador ficou mexido com a proposta do Flamengo, é sinal que ele não está 100% comprometido com o projeto do Sevilha. Então a gente retira a nossa proposta e agora o Flamengo tem um caminho livre para se acertar com o clube lá, o Karabakh. Mas é o seguinte, para contratar esse jogador, o Sevilha ia gastar pelo menos 4 milhões de euros. Era o acordo inicial. Agora o Flamengo vai ter que desembolsar pelo menos 4 milhões de euros, porque senão não vai sair negócio. E muita gente vai parar e analisar, beleza, um clube desconhecido, obviamente vai fazer negócio com o Flamengo. Não é bem assim, porque é um clube controlado por russos. E a gente sabe como o russo é muito difícil em negociação. Se não fizer o que eles querem, dificilmente o negócio vai sair. Enquanto isso, o jogador está treinando lá, normalmente, esperando esse desfecho entre Flamengo e o Karabakh. Mas entre Flamengo e jogador já está tudo acertado. José Boto já se acertou com o atleta, inclusive José Boto conhece esse jogador há muito tempo, porque ele se destacou no futebol português e desde então José Boto o acompanha. Foi o nome apresentado ao Felipe Luiz gostou, inclusive a avaliação também dele, fora das 4 linhas, foi uma avaliação muito boa, um jogador comprometido, porque eles entraram em contato com pessoas que trabalharam com o Juninho nos últimos anos. Então é um jogador que preenche os requisitos adotados pela diretoria do Flamengo e também pelo técnico Felipe Luiz. Se vai ser contratado ou não, eu acredito que sim, acho que o Flamengo vai fazer um esforço para ele ser contratado, mas ainda não está fechado, porque precisa desse acordo com o clube dele, que é o Karabakh. Olha, já vou perguntar a opinião do Pedrosa, mas pelo que eu entendi, tem tudo para dar certo. Se o Flamengo chegar junto com a mesma grana que o Sevilha ia, né, dar pro time lá do Azerbaijão, o Karabakh, né? Então, se igualar essa grana aí, 3, 4 milhões de euros, e deve levar o jogador. Se acertou com o Sevilha, por que não acertaria com o Flamengo? Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse jogador, Vini, porque a internet é rápida e é cruel. Foi só aparecer o nome do jogador, por atuar no Azerbaijão, não ser conhecido, e a galera já começou a provocar quem não é flamenguista. O próprio torcedor rubro-negro começou a criticar, começou a debochar dessa possível contratação. O que você acha? Eu não tenho opinião sobre o Juninho, pelo andamento aí de todas essas situações. Será que é uma boa para o Flamengo? O que você sabe sobre esse jogador? Sua opinião sobre a contratação? Flavinho, eu jamais vou mentir aqui para o público que nos assiste. Se eu falar que eu conheço esse jogador, eu vou estar mentindo. Eu nunca assisti a 2 jogos desse atleta. Eu assisti melhores momentos, conversei com pessoas que acompanharam o futebol desse jogador. Muitos elogiaram bastante, falaram que é uma boa aposta do Flamengo. A questão é o seguinte, que eu fiz até um post sobre isso nas minhas redes sociais. Vamos lá. O José Boto é um cara que é especializado em scout. E ele foi contratado para achar jogadores em mercados alternativos. Exatamente para isso. Sair do óbvio. O Felipe Luiz entende que é um bom jogador, inclusive teve o trabalho de ligar para o atleta e ficar 1 hora no telefone com o atleta. O Felipe Luiz é exigente. É exigente demais. A gente sabe que o Felipe Luiz, embora esteja começando a carreira de treinador, é um cara que conhece muito futebol. Ele não iria querer um jogador qualquer para jogar no time dele e para chegar para ser titular nesse momento, na ausência do Pedro. Terceiro, o Sevilha, que é um grande clube do futebol europeu, um clube que a gente conhece bastante, iria contratar o jogador. Não foi o Sevilha que desistiu do jogador, foi o jogador que não cumpriu um acordo com o Sevilha e aí o Sevilha desistiu. Então, e outra, ainda tem uma informação importante, que o Flamengo teve essa informação também. O Bayer Leverkusen também era um clube interessado nesse atleta. Ou seja, eu estou trazendo 4 fatos aqui importantes. Tá todo mundo errado aqui e a torcida do Flamengo está certa? Porque só é um jogador desconhecido, isso quer dizer que não vai dar certo no Flamengo? O José Boto ele foi contratado para isso, o Felipe Luiz aprovou. O Sevilha ia contratar o jogador. Ou seja, ele não pode ser um bom jogador, eu não estou dizendo que ele vai chegar e vai dar certo. O que eu quero dizer é o seguinte, o José Boto ele foi contratado para isso, gente. Ele é especializado em scout. Se é para ficar no óbvio, não precisava de um profissional como o José Boto no dia a dia do Flamengo. Eu acho que ele foi contratado para isso. A gente vive elogiando aqui as contratações do Botafogo de jogadores desconhecidos, o próprio Igor Jesus. Aí quando o Flamengo faz o mesmo, tá todo mundo criticando. Eu vou pegar um exemplo recente. O Kennedy veio do Chelsea. Deu certo no Flamengo? Não, mas veio de um grande clube inglês. Aí se ele tivesse assinado com o Sevilha e o Flamengo contratasse ele daqui a 3 meses, ele ia ser um bom jogador, a torcida ia aprovar? Isso não faz o menor sentido. Repito, não estou dizendo que o jogador vai chegar e vai dar certo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que vale dar um voto de confiança a essa aposta do José Boto
do Felipe Luiz e também, obviamente, da diretoria do Flamengo. Lucas Pedrosa, e aí esse Juninho, que não é o seu ídolo, reizinho de São Januário, Juninho tá prestes a chegar com o Flamengo, a torcida, claro, fica naquela ansiedade, um substituto do Gabigol, aí pensa naquele nome de impacto, né? Aquele nome para chegar e fechar aeroporto, a torcida lá receber. Só que hoje em dia, se trazer um atacante de ponta de um clube europeu ou brasileiro, a grana é muito alta e tem que ter criatividade. É isso que o Boto está buscando. A gente tem um exemplo do Igor Jesus, um exemplo positivo. O Igor Jesus ninguém conhecia e está na seleção brasileira, foi chamado. Será que pode ser por esse caminho? É uma aposta? Se não é aquela grana astronômica também em cima do jogador, né? Que a gente sabe que hoje em dia, se o cara tá em alta, vale muito mais do que isso. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde, Vinique. Boa tarde, Vene. Eu acho que é muito na linha do que o Vene falou. O Flamengo se acostumou nos últimos anos a contratar jogadores badalados, que todo mundo conhecia. E, infelizmente, uma parte da torcida, ela só assiste ao próprio time. E ela tem a mania de achar que conhece tudo, que o cara vem do lado do Karabag e por isso ele não presta. Isso pra mim não faz o mínimo sentido. Inclusive, o trabalho do José Boto se notabilizou no mundo inteiro porque ele conseguia, em mercados alternativos, pensar jogadores que eram interessantes no quesito potencial. E tem outro ponto, tem um aval do Felipe Luiz, que é um treinador que obviamente é estudioso pra caramba, deve ter visto vários e vários vídeos do Juninho, conversou com o jogador, entendeu qual é o perfil desse atleta e aprovou a contratação dele. Então eu acho que eu tô muito nessa linha aí. Se esses caras que são do scout, que são do departamento de futebol, que conseguem fazer esse estudo inteiro, têm a convicção de que é para trazer o Juninho, nesse momento não tem que ficar ouvindo torcida. Até porque eu acho que a diretoria anterior ouvia muita torcida. E muitas vezes eles conseguiam botar o pé pelas mãos, digamos assim. Então assim, cara, eu entendo que o José Boto tem que ter convicção, assim como o Felipe Luiz, se ele aprovou, tem que ir atrás do jogador e deixar acontecer, porque não adianta. Se ficar ouvindo burburinho de rede social, não vai trazer ninguém. E eu acho que a criatividade nesse momento, ela é muito interessante pro Flamengo, principalmente porque o Flamengo em outros momentos já teve mais dinheiro em caixa para poder ir lá com bala na agulha, como fez com o De La Cruz, como fez com o Alcaraz. Pelo que eu vejo de notícia, pelo que o Vene traz, não é o caso do Flamengo atualmente, de pagar 20 milhões de euros num centroavante. Eu acho que o Flamengo não vai fazer isso nessa janela de transferências. Então eu acho que a alternativa do Juninho é muito importante. O Flamengo está longe de ter um elenco totalmente escasso. Eu acho que o Bruno Henrique faz muito bem essa posição. Você pode botar o Gonzalo Plata com o Bruno Henrique, fazer uma dupla de ataque mais móvel. Então assim, eu acho que o Juninho é um jogador que valeria sim a aposta. Olha, lembrando que os principais jogadores do Flamengo, né, o elenco principal se reapresenta hoje à tarde. E hoje à tarde lá no CT também vai ter entrevista coletiva com o Boto, que vai falar às 2h30 da tarde. Nossa equipe já está indo para lá. A gente amanhã vai trazer todos os detalhes, vamos comentar os principais pontos. Ô Vene, o Felipe Luiz, nessa reapresentação, pode também ganhar reforços de jogadores do setor ofensivo. A gente lembra do Cebolinha, Luiz Araújo, que eram titulares até sofrerem, né, suas lesões e ficarem afastados. São jogadores que acredito que o Felipe Luiz conta. Existe a expectativa também pela situação do zagueiro. A gente não sabe se o Fabrício Bruno vai aparecer. Não sei se você tem alguma atualização do mercado também, se o Flamengo vai atrás. O que a gente pode esperar dessa reapresentação? E essa entrevista coletiva do Boto, o que você perguntaria? O que pode ser revelado aí nesse bate-papo? Olha, Flavinho, vamos lá, vamos por partes. Eu acho que sobre os reforços caseiros, são reforços caseiros extremamente importantes. A gente está falando do Cebolinha, que, como você bem mencionou, era titular até a lesão dele. Luiz Araújo, embora o Felipe Luiz tenha trabalhado com ele na reta final da temporada 2024, mas foi um jogo só, se eu não me engano. Então nem teve tempo de ele aproveitar bastante o Luiz Araújo, que é um bom jogador e também era titular até a lesão dele. E ainda tem o Pedro, que vai voltar em breve. Óbvio, ainda não tem uma data específica, até porque está tendo mudança no departamento médico do Flamengo, aí tem que entender como é que será esse processo com os jogadores lesionados, no caso do Pedro. E também tem o Arrascaeta, né, que passou por uma cirurgia no joelho e já está apto para fazer a pré-temporada. Então, querendo ou não, por isso que eu falo aqui pro torcedor. O torcedor do Flamengo, ele fica ansioso, sabe? Aquele anseio por contratação. Mas, gente, se a gente for parar e analisar o elenco rubro-negro, não precisa ser agressivo no mercado nesse momento. E o Flamengo nem pode, pelas questões financeiras, como o Pedrosa mencionou aqui. O Flamengo está entrando em contato com empresários para renegociar
tempo de pagamento de comissão, só para a gente ter um pouquinho de noção do que está acontecendo atualmente, para melhorar o fluxo de caixa. Não é que o Flamengo está devendo, não é isso, não está passando por dificuldade financeira, é apenas melhorar o fluxo de caixa. E o Juninho, por exemplo, o mercado está super inflacionado. Supondo que o Flamengo gaste 4 milhões de euros num atacante de 28 anos, não é um valor absurdo. Não. Óbvio, lembrando que ele tem os requisitos na visão da diretoria do Felipe Luiz. E ainda tem a situação do Fabrício Bruno, que até 11h30 da manhã era uma incógnita. Se o jogador vai se reapresentar ou não. O jogador não quer. A informação que eu tenho é que o jogador nem quer ir na reapresentação, quer resolver a situação quanto antes. A questão é que ele também não pode obrigar o BAP a pegar a caneta e assinar a venda dele. Então, e ainda não teve uma resposta, né? A proposta está lá. O Flamengo ainda não respondeu nem que sim, nem que não. Está, entre aspas, cozinhando a situação. Eu acredito que esteja cozinhando. Isso não é informação. É mais entendimento aí de mercado. Eu acredito que o Flamengo esteja cozinhando porque já está pensando num provável substituto, para ver se deixa alguém bem encaminhado para acertar a venda do Fabrício Bruno. É questão de tempo, não dá pra gente adivinhar se ele se reapresenta ou não, mas tá caminhando para nem aparecer lá, né? Ele não quer. Olha só, Flavinho, vamos lá. Eu sei que não tem como o Flamengo ser obrigado a vender o jogador, mas a partir do momento que o Felipe Luiz libera o jogador, e o Felipe Luiz já foi jogador, ele já viveu esse ambiente, ele sabe como é lidar com um jogador insatisfeito, porque o Fabrício Bruno já expôs isso, que ele está insatisfeito, que ele quer jogar, que ele não vai ficar feliz no Flamengo. Então, nesse caso, eu acho melhor conversar para chegar a um acordo na questão financeira. Não adianta virar para o Cruzeiro e falar, não, a gente não vai vender o Fabrício Bruno. Tanto é que não aconteceu isso. O Flamengo topa vender o Fabrício Bruno. A questão é muito mais situação financeira ali e chegar a um valor, a um acordo financeiro com o Cruzeiro. A gente fala de ataque do Flamengo, que o Flamengo está precisando de atacantes. Ô, Pedrosa, o trio de ataque titular, talvez, ali no primeiro semestre, né? Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. São 3 caras que estão voltando que, na minha cabeça, serão titulares. Aí tem o Gonzalo Plata, que chegou no meio do ano e que foi bem, né? O Plata foi aprovado, fez o gol na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E com uma possível saída, a confirmação do Fabrício Bruno, aí o Boto vai ter que ser criativo também para achar um defensor. O Paquito até lembrou do Pablo Mari, que também era um cara que foi meio que achado, não chegou badalado e deu super certo, Pedrosa. Sim. Então talvez o ataque seria mais o centroavante. Acho que de lado de campo o Flamengo tem opção e o zagueiro também vai ser uma necessidade aí pro Boto ir atrás de um zagueirão. Inclusive as lesões desse trio de ataque que você citou, para mim, foram cruciais para desmoronar o trabalho do Tite, que eram 3 jogadores muito importantes para ele. O Luiz Araújo jogando muita bola, o Everton Cebolinha, um cara que já é conhecido do Tite, que estava crescendo de rendimento, e o Pedro nem se fala, né? O Pedro, em condições normais, ele é o melhor centroavante do Brasil. Então você tem que procurar, de fato, um jogador substituto para a zaga. Só que mesmo assim, o Flamengo, como a gente citou aqui, não tem dinheiro para poder contratar um zagueiro de alto nível. E não adianta pegar um zagueiro badalado. Por quê? Porque você já tem na cabeça do Felipe Luiz, na minha visão, a dupla de zaga formada. Você precisa trazer um cara que vai estar à disposição para poder, pelo menos, tentar manter o nível. O Fabrício Bruno seria esse cara, que mantém o mesmo nível da zaga. Mas o Fabrício Bruno tem bola para jogar de titular em 19 times do Brasil, inclusive no Flamengo, né? É só uma questão de preferência. Então, assim, eu acho que o Flamengo vai ter que buscar mais um zagueiro, vai ter que buscar um atacante. Não sei se o Juninho é o atacante que eles querem para ser o substituto do Gabigol e ser o substituto do Pedro. Assim, ó, o Juninho é o nosso 9. Eu não sei se o Flamengo quer isso nesse momento, porque a característica dele é totalmente diferente da do Pedro. Ele é um jogador de velocidade, de habilidade, que tem até o faro de gol, mas ele não tem a característica do Pedro, de uma bola aérea, de um pivô bem feito. Então, assim, a gente tem que entender também como que o Felipe Luiz vai querer jogar. Porque, por exemplo, como eu falei aqui, a dupla de ataque, Bruno Henrique e Gonzalo Plata, deu muito certo, por exemplo, quando foi acionada na reta final da temporada. E eu acho que é uma dupla de ataque bem veloz, forte, também tem faros de gol, como mostrou na final da Copa do Brasil. Enfim, eu acho que o Felipe Luiz não tem problemas. Ele tem algumas soluções que ele vai ter que encontrar, mas não chegam a ser problemas. Ele vai conseguir, com o estudo e com a qualidade tática dele, suprir essas ausências do Flamengo. Ô, Vene, falando em zagueiro, né, a gente lembra que o Pablo tá voltando, mas não foi aproveitado no Botafogo. Sabe qual é a ideia lá no Flamengo? O Pablo é reintegrado, pode ir bem. Lembra que ele sofreu com lesão no Botafogo, mas depois recuperado, não era nem cotado para jogar. Ele não foi utilizado após se recuperar lá no Botafogo por uma questão técnica. O Arthur Jorge não queria utilizá-lo, não era porque ele estava machucado. Ele ficou um longo período no DM, depois voltou e o Arthur Jorge optou por não utilizá-lo. Mesmo num sufoco que não tinha ninguém, ele pensou em botar o Danilo Barbosa na zaga, botou o Danilo Barbosa na zaga, mas
não colocou um cara da posição. Não tinha isso. confiança no Pablo, né? E agora ele retorna ao Flamengo. E ele vai jogar esse início de Campeonato Carioca. Ou seja, ele nem faz parte do grupo que vai viajar para a pré-temporada nos Estados Unidos. Ele joga o Carioca agora? Ele joga o Carioca. Mas é uma chance para ele E também, tá treinando como titular ao lado do Cleiton. Eu acho que não é uma chance para ele. É uma chance para esse jogador se destacar e, quem sabe, chegar a uma proposta boa para o Flamengo, para ele poder sair do Flamengo. Porque ele não pretende rescindir com o Flamengo de maneira amigável, deixar o Flamengo e ficar livre no mercado. Ele não pretende fazer isso. Eu, no lugar dele, também não faria isso, tá? Pelo salário que ele tem atualmente, eu acho que seria um erro da parte dele. Porém, é um jogador que não está aí nos planos do Flamengo para ser utilizado. Tanto é que ele vai ser usado no Campeonato Carioca. Não é um jogador que, ai meu Deus, retornou, pronto, vamos utilizá-lo. Não é isso. Eu tenho certeza que hoje, se a gente for parar e analisar, a diretoria do Flamengo com certeza iria preferir negociá-lo agora. Mas quem vai contratar o Pablo? Alto custo, porque ele não vai pedir barato, alto custo, e sendo que é um jogador que vai ficar livre no mercado em dezembro. Pode assinar o pré-contrato agora. Quem vai chegar e vai pagar o Flamengo para contratar o Pablo, que não se destacou nas últimas temporadas? Muito pelo contrário, pouco jogou nas últimas temporadas. E sobre o Fabrício Bruno, tem um ponto que a gente precisa mencionar. O Felipe Luiz não é bobo, Flavinho. O Felipe Luiz sabe que é melhor ter um zagueiro chegando agora ao Flamengo com sangue nos olhos, buscando algo e sabendo que será reserva, a ter um jogador insatisfeito no dia a dia do Flamengo. O que é melhor? Bota aí na balança. O Felipe Luiz não é bobo, o José Boto não é bobo, são pessoas que convivem no futebol há muito tempo. Não adianta o torcedor achar que sabe tudo. Olha o Boto, o pessoal tá ligado. Porque assim, a diretoria ela não pode tomar decisão na base do que a torcida pensa. Porque é muito fácil, é só você ficar de olho em rede social, pronto, a torcida quer isso aqui, então vamos fazer isso aqui. Claro que não, os caras estão lá no dia a dia, eles convivem no dia a dia, eles convivem inclusive com o próprio Fabrício Bruno. Eles sabem que o Fabrício Bruno está insatisfeito. Então nesse momento é melhor você vender esse jogador, óbvio, por um bom valor, e aí você vai atrás de um outro zagueiro que esteja com sangue nos olhos, tal como o Fabrício esteve certa vez quando veio do Bragantino para o Flamengo. Vamos falar do Vasco, que apresentou mais um reforço para a temporada.